Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo e hoje eu quero trazer para compartilhar com vocês a respeito de parábolas. Há um tempo atrás eu gravei alguns vídeos com textos de parábolas que Jesus contava às multidões, contava aos discípulos. E eu resolvi gravar esse vídeo hoje falando sobre as parábolas, sobre o que são parábolas. Então eu quero ler algumas anotações e vou ler textos referentes a elas para compartilhar aqui com vocês. Por que Jesus ensinava por parábolas? Jesus falava por parábolas para explicar verdades complexas de uma forma simples. Ele usava parábolas para responder a perguntas e tirar dúvidas. Usar parábolas era um método de ensino muito comum na época de Jesus. Então, Jesus ele usava de histórias do cotidiano, histórias simples, que eram as parábolas, para que as pessoas pudessem entender o que ele estava falando. Porque Jesus, quando ele falava, ele não falava só para um tipo de pessoa, com um tipo de entendimento. Ele falava para pessoas do mais alto entendimento, a pessoas com a mais simples capacidade de entender. Então, quem queria realmente entender do reino de Deus, quem queria realmente seguir a Jesus, ia ter acesso a essa informação que ele estava trazendo, que é o reino de Deus, sobre o reino de Deus. Então, sobre as boas novas. E quem não quisesse entender, quem não estava ali para segui-lo, ia passar desapercebido, não ia entender de qualquer forma, mesmo ele falando simples, de uma forma simples, ou ele falando de uma forma complexa. As pessoas que não estavam interessadas, elas não iam entender. Em suas parábolas, Jesus usava figuras que seus ouvintes entenderiam. Comida, casamento, relação de um pai e um filho. Essas histórias simples explicavam realidades difíceis de entender, como a salvação e o reino de Deus. Assim, até a pessoa mais simples poderia entender o Evangelho. Como eu disse, quem realmente estava interessado em seguir Jesus, em entender as boas novas, elas iam ter acesso, pela simplicidade com que Jesus abordava os assuntos. Jesus falava por parábolas para cumprir a profecia. No livro de Salmos, no capítulo 78, versículos 2 e 3, diz: Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, e o que os nossos pais nos contaram. Então, as parábolas de Jesus, além delas serem de fácil acesso de entendimento, elas eram para cumprir profecias que foram ditas a respeito de Jesus quando passasse aqui pela terra. Suas parábolas revelavam verdades e mistérios profundos. No livro de Mateus, no capítulo 13, versículos 34 e 35, está escrito: Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Muitas parábolas de Jesus precisavam de uma explicação para entender seu significado. Jesus contava as parábolas à multidão, mas apenas dava explicação aos seus discípulos. Como eu disse, que muitas pessoas elas estavam ali atrás de Jesus, não interessadas em saber a respeito do Evangelho do Reino de Deus, a entender as boas novas que Cristo veio proclamar, mas estavam atrás de bênçãos, estavam atrás de curas, estavam atrás de libertação, outros estavam a fim de pegar algum deslize de Jesus para poder incriminá-lo,
Então, no secreto, ali a sós com os discípulos, ele ensinava detalhadamente, como dizem os mineiros, ele ensinava tintim por tintim do que ele havia contado por parábolas. Marcos 4, versículos 33 e 34, está escrito: com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Então, Jesus dava no nível de que as pessoas poderiam absorver. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Como eu disse, ele explicava detalhadamente, tintim por tintim, do que ele havia dito com parábolas. Fazia isso porque muitas pessoas na multidão não estavam interessadas em segui-lo. Apenas queriam ver os milagres ou debochar de Jesus. Então, como eu disse, muitas pessoas seguiam Jesus não é porque queriam entender do Evangelho do Reino, não é porque queriam ouvir as boas novas do Reino de Deus, mas elas estavam interessadas em benefícios próprios, como uma cura, como uma libertação, como até mesmo um alimento que Jesus oferecia às pessoas quando ele estava ali falando para aquelas pessoas que estavam às vezes até mesmo distante de lugar onde elas iam conseguir o alimento para o físico, e Jesus fazia as multiplicações. Essas pessoas estavam endurecidas e não poderiam entender a verdade, mesmo na forma de uma parábola simples. Então, quem não estava interessado não ia entender. Quem não estava com o coração aberto, com o coração contrito para receber, não ia entender. E no livro de Mateus, no capítulo 13, versículos 14 e 15, está escrito: neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Então, se aquelas pessoas que estavam ali ouvindo, se elas estivessem com os corações amolecidos, querendo entender do reino de Deus e arrepender-se dos seus erros, o Senhor os curaria e faria com que elas entendessem a palavra que ele estava levando a elas. Jesus apenas dava a explicação a quem queria mesmo aprender. Quem não estava pronto para seguir Jesus não ganhava entendimento. Então, Jesus não desperdiçava a explicação com quem não estava interessado. Jesus explicou aos seus discípulos que quem conhece a Deus receberá mais conhecimento, mas quem não conhece a Deus perderá até o pouco de conhecimento que tem. Em Mateus 13, versículos 11 e 12, está escrito: ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. As parábolas de Jesus eram simples, mas quem não amava Jesus não as entendia. Deus estava humilhando quem se achava sábio, mas rejeitava Jesus. Então ali aqueles mestres da lei ali, eles eram sábios, mas eles rejeitavam Jesus. Então daquela forma ali que Jesus explicava, eles ficavam humilhados, porque de uma forma tão simples, mas mesmo assim eles não conseguiam entender. E em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 20 e 21, está escrito: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que a sabedoria de Deus, o mundo não a conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então, o que eu quero trazer aqui hoje?
Da mesma forma que naquela época as pessoas que não queriam seguir Jesus, que não queriam abrir mão das suas vidas para tornar um seguidor de Jesus, elas não entendiam a mensagem da cruz. Elas não entendiam as boas novas que Jesus trazia. Do mesmo jeito é hoje. Quem não quer seguir a Jesus, quem não quer amar a Deus com o coração contrito, com o coração que quer entender, não vai entender a palavra de Deus. Da mesma forma que aquelas pessoas ali, tanto as simples quanto as sábias, que não estavam interessadas em amar a Deus, em seguir Jesus, não entendiam, da mesma forma é hoje. Se nós não estivermos com os nossos corações abertos para receber a mensagem, abertos para entender do amor de Deus, nós não vamos entender. Nós vamos ler, e às vezes as coisas que estão mais simples aqui na palavra, a gente não vai entender. Então, para entendermos a palavra de Deus, é necessário estarmos com os nossos corações abertos para entender. Então, são estes textos aqui que eu tenho para trazer, para compartilhar com vocês. Espero que possa abençoar a vida de quem estiver assistindo. E eu peço para você não deixar de curtir este vídeo, de se inscrever neste canal e de ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.